Bom, acabou de chegar aqui pra mim, ó, volume 3 do livro de chinês HSK, né, o HSK 3. E vamos abrir junto, mas antes eu já fiz vídeo mostrando o HSK 1, nível 1, né? Tanto o workbook como o textbook. E também o HSK 2. Então o link vai estar aqui para você conferir se você quiser. Se você está procurando por esses livros aqui, né? Então esses 4 livros já tem aqui sendo mostrado. E agora a gente vai abrir junto o nível 3, né? O HSK 3. Então, vamos lá. Então, eu não sei, tá aqui, né, a caixa, eu não sei o que é que vem, assim, de material, qual vai ser o conteúdo, porque eu não pesquiso antes, né? Na verdade, eu compro esses livros porque quando eu tava no Brasil, eu comecei a fazer um curso de chinês pelo Instituto Confúcio, e eram esses livros que a gente usava, peraí, eram esses livros que a gente usava do HSK. E aí, quando chegou a hora de eu começar a estudar por conta própria, eu só continuei comprando os livros que eu já tinha familiaridade, né? Como eu já disse no vídeo anterior, não são os melhores livros para você estudar sozinho, porque eles não têm esse método de teach yourself. Eles são um livro que leva em consideração que você tem um professor e que tem uma turma, então eles passam exercícios para fazer em grupo, em pares. Então, tipo, eu sei que ele não é o melhor, mas já era um que eu estava familiarizado. E ele é referência no estudo de inglês, ou no estudo de chinês. E além de ser referência, ele também vai te dar um currículo que vai se adequar ao que vai ser pedido na prova de HSK, né? Que é o teste é o único teste, acho que é o único teste de proficiência em chinês válido, né? Então, tipo, o currículo que ele está te ensinando é o que vai ser pedido em prova. E muita gente estuda por esse livro. Enfim, agora vamos ver aqui junto. Vou botar aqui os livros. Vou botar a caixa pra cá. E tá aqui é um laranja bem parecido com o do HSK 1. Então esse aqui é o textbook, né, que é como se fosse a gramática, onde ele vai te ensinar a gramática, né, vão ter os diálogos e vai ter um pouquinho de exercício, mas acho que uma ou duas questões. Tá vendo? Ele é mais grosso que os outros. Preocupante, porque os outros normalmente são finos, né? Esse aqui é mais grosso. E aqui o workbook, que é o livro de exercícios. Aqui é só exercício, então ele não vai explicar nada. Ele vai te dar exercícios de áudio, leitura e escrita. Não tem CD, que é bom pra mim, né? CD é uma coisa ultrapassada, então você só acessa o QR Code aqui e ele vai para fazer os exercícios de escuta. E aqui você acessa o QR Code para ouvir os diálogos que ele vai te apresentar. Então vamos aqui abrir o livro juntos e ver qual vai ser o conteúdo do HSK 3. E eu acho que eu já sei algumas coisas sobre eles que me assustam um pouco, mas a gente vai conferir junto. Porque eu acho que do nível 1 pro nível 2 não tem muita diferença. Mas eu acho que quando chega no nível 3 a diferença, tipo, dá um salto, assim. E eu acho que os diálogos não tem mais pin, mas a gente vai conferir junto. Então vamos lá, acho que vai manter 15 lições por livro, né? Vamos lá, aqui. Não tem como eu falar em chinês, porque, enfim, obviamente eu não estudei esse livro ainda, né? Tô vendo pela primeira vez. Então começa com, não sei se tá dando pra vocês verem, quais seus planos pro fim de semana, quando você vai voltar. Deixa eu ver aqui. Matemática é muito mais difícil do que história. Então aqui é a última lição, né? O resto deles, todos eles estão ok. Acho que tá balançando o tripé, né? Foi mal. Enfim, então começa com isso aqui. Quais os seus planos para o fim de semana? E aqui tem a paginação. Aqui as palavras que vão ser, ou frases que vão ser apresentadas. Aqui meio que a estrutura que eles vão ensinar. Aqui alguns caracteres. E aqui, tipo, ditados, alguma coisa assim. E aí todo capítulo vai ter isso, né? Então, tipo, vamos só analisar. Oh, 20 lições? Caraca, é por isso que ele tá mais grosso, porque ele tem mais lições. No 1 e no 2 só tem 15 lições cada e eu achei que ia ser assim, mas esse tem 20.
Caramba, vai demorar bem mais e por isso que o livro é bem maior. Nossa. Então vamos conferir aqui a lição um, né? A lição um, ela, enfim, como eles seguem o mesmo currículo, né? A mesma proposta, e é isso que eu gosto de você estudar por um livro só, que você se adapta a isso e fica uma coisa concisa, em vez de estar trocando de livro ou procurando material na internet. Porque é uma coisa que eu digo, tipo, eu não gostei muito do livro um pro 2 assim, eu achei que tinha algumas falhas e que não tinha uma estrutura boa pra você aprender sozinho. Mas eu falei, cara, eu já comecei com esse livro, vamos dar uma chance até o 3 pra ele, pra ver se é bom e tal. E aí é bom que, tipo, eu vou seguindo um método, né? E aqui tá, né? É, Choumo ni Yoshama Tasuan. Então, aqui tem a lição um que você vai marcar, tipo, o que é Minpao, né? O que é Tsuoye, o que é Tito, que é mapa, né? Enfim, e aqui você vai, tipo, a mesma coisa, né? E aqui são os diálogos que, como eu falei, não tem mais pin. Então eles dropam o pin, né, para você realmente já ir se acostumando e não tá dependendo, porque como meu professor de chinês falava, né, o pin ele pode ser uma muleta que te prejudica no final das contas. Aqui tem o texto em pin, só que no antes o pin ficava aqui, né, ficava o pin embaixo. Aqui tá diferente, né? Então ele já deixa um pouco à parte para você não ficar dependendo muito. E não tem as fotinhas, né? Porque no outro também tinha umas fotinhas que ilustravam. E são muitas palavras, né? Agora são 4 textos. Tava 4 também, porque no um são 3. No 2 são 4. No livro 2. E aqui são 4 também, só que, tipo, estão apresentando mais palavras, né? Mais vocabulário e realmente não tem o pinyin, se você for parar pra ver aqui. E até a forma também, ó, como eles estão apresentando a gramática tá mais seca, não tá tão assim didáticazinha, não tá tão simplificado, né? Então tem mais gramática também. E tá até diferente. Se você quiser ver, confere lá o vídeo do fazendo unboxing do HSK2. Mais gramática. Ah, não, exercício. Ó, então tem mais exercício esse. Aqui mais. Porque no outro não tinha tanto exercício. No outro tinha tipo um. Só tinha um equivalente a esse e acabou, sabe? Então aqui tem mais exercício. Explicando os caracteres. Caramba, o capítulo é bem maior. E por fim termina. Vamos pegar um capítulo mais lá da frente para ver como ele se mantém, tipo, um dos últimos. Vamos pegar aqui o 19, porque geralmente no último eles dão uma maneirada, né? Pelo menos foi assim no HSK2. O capítulo 14 foi bem complexo, bem difícil, mas o 15 foi mais tranquilo, assim. O último deu uma maneirada. Então a gente vê. Página 159, né? Então você vai lá na página 159. Aqui, lição 19, né? Nimeikan Chulaima. Você não reconhece ele. Então aqui você vai marcar o que, né? No caso, por exemplo, aqui é E, né? Acho que aqui é A, se eu não me engano. Aqui é D, enfim. Tá um pouco diferente, você vê que tá um pouco diferente, né? Os exercícios aqui. E aqui os textos. Eles não são tão grandes, obviamente, porque é a primeira vez que a gente está vendo os textos sem pinyin, né? Apesar de parecer grande aqui, mas eu acho que teve textos maiores. Mas estão apresentando várias palavras novas. Aqui a regras são a gramática. O que eu não gosto muito, pelo menos do HSK1 e 2, é que a gramática era muito breve, era muito simplificada. Então eu não gostava porque deixava a desejar, né? Tipo, ele te dava uma regra e explicava em uma frase, uma sentença. Então acabava que tinha que procurar em outros locais, né? Tipo, pedir para que procurar uma explicação maior. E aqui são os exercícios. E aí tem mais áudio aqui, ó, para você ouvir. Caramba, esse livro parece que é realmente bem mais complexo. Eu levava para estudar no trabalho, mas aparentemente não vai dar mais para fazer isso, porque eu acho que vou precisar de muito mais tempo para resolver esses capítulos e mais concentração. Então, realmente acho que não vai dar para ficar estudando mais no trabalho. Olha como é que tá o texto aqui, bem diferente dos outros livros. Aqui mais um texto e o PIN. Esse aqui é o último capítulo, né? O capítulo 20.
exercícios. Então tá vendo aqui, trabalho em dupla e trabalho em grupo. Então ele realmente não é aqui um jogo, nem sei como é que faz isso. Mas enfim, não é um livro que vai prezar pelo seu autoensino, né? Então ele não tem respostas, tem que procurar as respostas dos exercícios em outros lugares. E aqui alguns capítulos eles falam um pouco sobre a cultura da China. É aqui o glossário. E é isso, tipo, tô impressionado. Vai ser dar um trabalho, vai ser mais difícil, né? Mas vamos que vamos. Estudo é assim mesmo, né? Quanto vai ficando difícil é porque você está aprendendo e progredindo, porque você está chegando em partes mais complexas da gramática, né? E agora vamos ver o livro de exercícios. Então vamos abrir junto, cada capítulo vai corresponder a um capítulo ali da gramática, né? E aí os exercícios vão ser relacionados, pelo menos era assim até então. E a partir do volume 4, né, do 4, 5 e o 6, fica 4 volumes para cada capítulo. Então, tipo, existem 2 volumes para gramática, né? Parte um e parte 2. E 2 volumes para o livro de exercício, né? Parte um e parte 2. Aqui tá todos os exercícios. No caso, são uns 20, né? Bastante até. E no final sempre tem um simulado da prova de HSK. Que eu fiz o do 1, mas ainda não fiz o 2 porque eu acabei o livro 2 desse aqui. Mas no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu fiz 13 de 15 ou 14 de 15. Então eu não fiz ainda esse aqui. Então aqui eu acho que também vai seguir basicamente a mesma coisa. Ah não, tá um pouco diferente na verdade. Confere lá no outro vídeo que tá um pouco diferente. Enfim, aqui você vai ouvir e tipo assim, por exemplo, esse diálogo do exemplo é o D, né? Então provavelmente tá falando uma coisa de trabalho, companhia e tal. E aí vamos supor que o diálogo um esteja falando desse casal aqui discutindo, né? Você bota F. Então é isso. Esse aqui é o exercício um. Cara, tá difícil. Olha, tem bem menos pin realmente aqui também. Enfim, você vai ouvir e vai dizer se o que ele tá falando aqui é verdadeiro ou falso, né? Então acho que aqui tá falando de uma coisa sobre assistir filme, né? Se ele não gostou desse filme. E aí você vai ver se ele tá falando isso mesmo ou não. Escute os diálogos e escolha as respostas certas, né? Então, esse aqui é um pouco parecido, né? Eles vão estar falando alguma coisa e você vai ter que marcar sobre o que eles estão falando. E aqui também é a mesma coisa, né? Escute os diálogos e marque a resposta correta. Agora a parte de leitura, né? Marcar, tipo assim, dar match nos diálogos, né? Então, o que ele tá falando aqui corresponde com qual daqui, né? Ou vice-versa. E aqui é um que também tem, que é para você colocar a palavra que está faltando, no caso uma dessas. E aqui é um aqui que é para você marcar a resposta certa, né? Tipo, ele vai te dar uma frase e você tem que marcar qual a resposta que tem sentido com a frase. Agora a parte de escrever, que aqui você tem que, caramba, essa aqui é nova, você tem que organizar isso para formar uma frase, né? Então, tipo, tem que colocar isso aqui na ordem certa. E aqui ele vai te dar o PIN e você tem que escrever o caractere. São exercícios novos pra mim, não tinha nos outros. E aqui eu acho que tem que escolher qual caractere vai em qual posição. Aqui não tem cola nenhuma, né? Ó, revisão. Você vai ter que preencher os caracteres sem nenhum tipo de colher de chá. E aqui começa o 2 e é basicamente a mesma coisa, porque eles vão seguindo o mesmo padrão, né? Então vamos só ver como é que é a lição 20. Opa. Vamos ver só como é que é a lição 20. Aqui é o simulado de 19 mesmo, tá aqui. É basicamente a mesma coisa, talvez só mais complexo. Bom, enfim, é isso. Tá aqui o livro de exercício, bem complexo eu achei, mas vamos lá enfrentar. E aqui o livro de gramática, salto de complexidade do 2 pro 3 foi gigante, porque do 1 pro 2 é quase inexistente, mas do 2 pro 3 realmente a coisa fica pesada.
isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver mais curiosidade de ver e outros vídeos que eu gravei sobre HSK, chinês e tal, outros livros, e te vejo na próxima. E até mais.